Beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre 7 maneiras que você tem de se tornar um residente permanente aqui no Canadá. 7 caminhos, 7 formas. Muitas pessoas me perguntam como se tornar um residente permanente aqui no Canadá. É muito difícil? Precisa ter inglês fluente? Precisa ter muito dinheiro? Só estudando? Quais são as formas? Quantas formas? Quantos caminhos existem para se tornar um residente permanente no Canadá? Já que existem tantas propagandas falando que o Canadá precisa de imigrantes e tal, mas você tem que ficar ciente que o Canadá, ele procura 2 tipos de pessoas, que é a pessoa que tem estudo qualificada e a pessoa que tem dinheiro. Esses 2 perfis são o que o Canadá mais procura. Eu separei 7 formas aqui de como se tornar um residente permanente no Canadá, apesar que existem mais de 50. Bom, a primeira já é você vindo para o Canadá como residente permanente, e nesse caso seria aplicando pelo Express Entry. O Express Entry você precisa ser graduado, pós-graduado, ter experiência, não precisa ser exatamente na área que você se formou. Ter um inglês avançado, no caso você teria que fazer o IELTS, atingir a nota mínima. Aí você faz uma simulação, se você tiver com uma pontuação que é permitido aplicar para imigrar, então é só aplicar, fazer todo o processo. Algumas pessoas que fizeram esse processo do Express Entry do Brasil, em menos de um ano elas já tiveram um resultado positivo e já puderam vir para cá, para o Canadá, já como um residente permanente. Se você é graduado no Brasil, pós-graduado, fala um inglês avançado, faz a prova do IELTS, de repente você já consegue a nota ali, procura então um consultor de imigração para ele poder te orientar e assim você vê se é possível aplicar no Brasil nesse processo do Express Entry e assim já vir para cá, para o Canadá, como um residente. Isso vai facilitar muito sua vida, você vai economizar muito dinheiro, vai economizar tempo. Por quê? Por mais que você chegue aqui no Canadá como residente e não conseguir um emprego na área, porque eles vão falar assim, você tem experiência, mas você não tem a experiência canadense, então seria bom se você fizesse um college e você ter que voltar a estudar novamente, fazer uma pós-graduação aqui no Canadá, você já é um residente. Você vai pagar o valor que um canadense paga, que é 3 vezes menor do que um estudante internacional paga, né? Bom, se você não se encaixa nesse perfil, a segunda opção seria fazer uma pós-graduação aqui no Canadá. Essa pós-graduação tem duração de 1 ano e você terá a permissão de trabalhar 20 horas por semana. E assim que você terminar o curso, você vai ter mais 1 ano de visto para trabalhar 40 horas por semana. Esse 1 ano seria o tempo para você conseguir um emprego na área que você se formou e então ter a pontuação necessária para poder aplicar para o residente permanente. Isso realmente é um tempo curto e muitas pessoas às vezes acabam optando para não fazer uma pós-graduação, então fazer um college de 2 anos, que no caso é a terceira opção daí. No caso dessa terceira opção, que é fazer um college aqui no Canadá de 2 anos. O bom de você fazer um college de 2 anos, que assim que você conclui, o governo te dá mais 3 anos de visto com permissão para trabalhar 40 horas por semana. Ou seja, você terá que trabalhar pelo menos 1 ano na área que você se formou e você terá 3 anos para conseguir o emprego nessa área. Ou seja, as possibilidades são bem maiores. O que muitas pessoas fazem é vir para cá e fazer um college de 2 anos. É um pouco caro, mas se você tem essa grana, porque fazer um college aqui e chegar aqui, vou fazer um college, eu tenho a grana para pagar o primeiro semestre, aí eu vou trabalhar lá, já que eu vou ter permissão de trabalho, eu vou trabalhar e pagar o college, pagar minhas contas. Não, você terá que já ter, infelizmente você terá já que ter pelo menos a metade do seu college aí pago aí. Ou o inteiro já, se for possível, porque trabalhar e estudar é difícil. Até porque durante o college você terá só 20 horas de permissão para trabalhar. Então não é suficiente para trabalhar, pagar todas as contas, juntar dinheiro para pagar o próximo semestre. A quarta opção seria fazer um curso co-op, que é um curso mais barato. Você tem permissão de 1 ano, a duração do curso dura 6 meses aproximadamente. E os valores é em torno de 5 mil a 10 mil dólares, aí dependendo do curso que você vai fazer ou da escola que você vai estudar. As vantagens do curso co-op é que você não precisa ter um inglês avançado como uma pessoa que vai fazer um college ou uma universidade. Embora o curso co-op não seja um curso que exige um inglês avançado, você pelo menos precisa conseguir se comunicar, porque você terá que assistir às aulas, entender o que o professor está explicando, em uma dúvida você saber se comunicar, saber se expressar e escrever para poder fazer as provas, os trabalhos. Ele tem a duração de aproximadamente 6 meses, depende do curso, da escola que você vai estudar, e o visto é de 1 ano. Durante o curso você tem a permissão para trabalhar 20 horas por semana, após a conclusão você tem aí mais 40 horas para trabalhar aí por semana. A desvantagem de fazer um curso co-op é que ela não vai te ajudar em nada na imigração. O curso co-op é só uma maneira de você
ganhar tempo, para poder juntar dinheiro e assim dar o próximo passo, que seria um college. E aí sim você conseguir, após o college, você conseguir um emprego na área que você estudar e a pontuação necessária para você aplicar e se tornar um residente permanente. Se você mesmo assim você não se encaixou em nenhum desses perfis que eu acabei de falar, porque o seu inglês não é intermediário para avançado, você não consegue se comunicar, então outra opção seria fazer um curso de inglês aqui. Venha para cá, faça um intercâmbio, fique pelo menos 6 meses aqui, de 6 meses a 1 ano, mas o problema é que você estudando inglês você não tem permissão de trabalho. Aí você vai ter que ter toda a grana já para poder pagar o curso de inglês, pagar todas as suas despesas aqui de aluguel, alimentação, transporte e ficar só estudando inglês. Então a quinta opção seria você vir para o Canadá, fazer um curso de inglês, aí um intercâmbio de 6 meses a 1 ano, se dedicando só a inglês, aprendendo para poder dar o próximo passo, fazer um college e aí de 2 anos, porque vai estar com inglês bom, 1 ano estudando só inglês e aí dar sequência no seu sonho Canadá aí para imigrar. A sexta opção seria você vir para o Canadá, estudar inglês com permissão de trabalho. Eu acabei de falar que não tem mais isso, mas existe aí um programa chamado Work Holiday. Esse visto não é necessariamente você vir para cá estudar inglês e ter a permissão de trabalho. Esse visto ele tem a duração de 1 ano, e não são todas as agências no Brasil que são autorizadas a vender esse programa Work Holiday, até porque ele é bem limitado o número de pessoas para poder conseguir uma vaga a esse programa. Até porque são vagas bem limitadas e você precisa preencher alguns requisitos aí para poder conseguir ser uma dessas pessoas aí a ter essa permissão de trabalho de 1 ano aqui no Canadá por esse programa Work Holiday. Mas eu vou falar sobre isso em breve, tem uma pessoa que eu vou entrevistar aí que vai falar a experiência dele, falar sobre tudo isso desse programa Work Holiday que muitas pessoas estão vindo para cá, tem período certo, tem algumas formas de você preencher esse requisito e conseguir ser uma das pessoas contempladas com esse programa Work Holiday. Se você chegou a assistir esse vídeo até agora e não se encaixou em nenhuma das opções anteriores, e porque você não fala inglês, você não é graduado, você não tem dinheiro, mas mesmo assim você tem um sonho de morar no Canadá, de se tornar um residente permanente no Canadá, de se tornar um cidadão canadense. Mas só que pelo tudo que eu falei até agora, por tudo que você viu que parece que esse sonho está cada vez mais distante. Então eu tô aqui para dizer que existe uma sétima opção, é uma das formas que algumas pessoas fazem, é vir como turista para aqui para o Canadá. Como turista você pode ficar 6 meses no país, mas você não pode trabalhar, você não tem permissão para estudar, é só fazer o turismo. O que algumas pessoas fazem, elas chegam como turista, conhecem uma canadense, casa e se tornam um residente permanente. Então essa é uma das formas mais baratas que existe, você chegar como turista, só gasta a passagem de avião e o seu aluguel ali, conhece uma pessoa aqui que já é canadense, já tem a residência permanente, a cidadania, casa e se torna um residente também. Daí tudo fica mais fácil. Essas são as 7 maneiras, na minha opinião, para você conseguir se tornar um residente permanente aqui no Canadá. Existem mais de 50 opções, essas são só 7 que eu separei. Espero ter ajudado. Eu sou o Zarelon Leto e até o próximo vídeo. Tchau!